Dylan entrou no departamento de análise onde tinha acabado de ser contratado com um ar de confiança. Queixo para cima, costas direitas e um sorriso de vencedor. Naturalmente, ele era autoconfiante. Era um homem jovem, solteiro, bonito, confiante e ambicioso. Ele chamou a atenção das suas colegas e irritou os colegas do sexo masculino. Ao juntar-se à nova equipa, ele observou cuidadosamente cada funcionário, procurando o mais promissor, inteligente e, mais importante, atraente. Essa pessoa acabou por ser a Tessa, uma das melhores analistas da empresa. Ela não era apenas altamente qualificada, mas também incrivelmente bonita e, o mais importante, solteira. Tessa notou imediatamente o interesse de Dylan nela, o que a lisonjeou. Antes de ele chegar, ela não tinha pensado muito na sua vida pessoal. Estava totalmente focada na sua carreira. Mas agora ela via as suas subtis investidas como um sinal. Eu já tenho 28 anos. Pensou ela. Está na hora de começar uma família. Dylan entendeu que, se não agisse rapidamente, outra pessoa poderia tentar conquistar a Tessa. E ele não podia permitir isso. Assim, após 4 meses, ele pediu-a em casamento e ela aceitou. Tessa não tinha casa própria. Ela andava a poupar para um apartamento e alugava um pequeno estúdio no centro da cidade. Portanto, após o casamento, ela mudou-se para a casa de Dylan. O primeiro ano de casamento foi como um conto de fadas. Tessa e Dylan eram praticamente inseparáveis. Parecia que nada poderia ensombrar a sua vida familiar. No entanto, Dylan começou a notar que as qualidades profissionais de Tessa superavam as suas. E ele não conseguia aceitar isso. Um dia, ele disse-lhe: Tessa, talvez devêssemos pensar em ter um filho. Que tipo de família é esta sem um filho? Um casal normal e feliz deve ter um filho. Dylan esperava que, com o nascimento dos filhos, Tessa abandonasse o seu emprego e não o lembrasse constantemente da sua falta de profissionalismo. Depois de pensar no assunto, Tessa concordou e, alguns meses depois, disse alegremente ao seu marido que estava grávida. Dylan respirou de alívio. Finalmente, a sua esposa entraria de licença de maternidade. E ele continuaria a ser o principal candidato à promoção no departamento. Tessa planeava trabalhar até o último momento, incapaz de se imaginar sentada em casa sem nada para fazer. Mas o destino tinha outros planos. Dylan, estou com calafrios. Tessa acordou numa manhã. Apanhaste uma constipação? Perguntou o marido, sentindo a sua testa. Acho que não tens febre. Talvez devesses ficar em casa hoje. Não. Não sejas tolo. Tessa dispensou. Tenho de entregar um relatório hoje. Basta beber um chá com mel e isso passa. Bem. Está bem. Dylan abanou a cabeça. Tessa vestiu-se com mais agasalhos, pois os calafrios não passavam. E eles foram para o escritório. Ao meio-dia, a sua temperatura tinha subido. Devo ter apanhado um vírus em algum lugar, decidiu ela. Vou para casa descansar. Um dia depois, um leve desconforto transformou-se numa infecção viral grave. Ela chegou ao hospital. Mas era tarde demais. Na 10ª semana, ela perdeu o bebê. Depois de ter alta, Tessa não era a mesma. A culpa é minha. Chorou ela, escondendo o rosto no peito de Dylan. Eu devia ter ido ao médico imediatamente. Está tudo bem. O seu marido tentou confortá-la.
embora também ele estivesse abalado. Tu vais recuperar. E nós tentaremos outra vez. Sentindo-se apoiada, Tessa recompôs-se lentamente e focou-se na sua saúde. Dylan, eu quero comprar uma pequena casa de campo para podermos passar mais tempo ao ar livre. Vai ser bom para mim e para o nosso futuro bebê. Disse ela um dia. Já tendo encontrado algumas casas agradáveis. Eu não tenho dinheiro extra agora. Disse Dylan, encolhendo os ombros. Eu poupei um pouco mesmo antes do casamento. Por isso não é um problema. Eu só queria saber se concordas. Dylan ficou surpreendido. Mas não se opôs. Alguns dias depois, Tessa tornou-se proprietária de uma acolhedora casa de campo e de um pequeno terreno não muito longe da cidade. Um ano após o primeiro aborto, ela sentiu a familiar onda de enjoos matinais. O teste mostrou 2 riscas. Radiante. Ela partilhou a maravilhosa notícia com o seu marido. Ótimo! Suspirou ele interiormente de alívio, já sem saber como tirar a sua esposa do escritório. É isso. Acabou-se o escritório para ti. Tu vais ficar em casa. Não podemos arriscar que apanhes alguma coisa outra vez. Eu trato de te arranjar uma licença. Tessa não ficou entusiasmada com esta decisão. Mas depois de pensar no assunto, concordou. E pouco depois disso, Dylan mudou completamente. Deixando de temer a concorrência e vendo a sua esposa apenas como uma dona de casa. Ele rapidamente perdeu o interesse nela e até ficou irritado ao vê-la. Se estás sentada em casa, não significa que tenhas de parecer desleixada. Declarou ele quando a viu de roupão. E não te comportes como uma mártir. Toda a gente dá à luz e fica bem. Mas tu andas a correr para os médicos como uma inválida. Não tens nada melhor para fazer com o teu dinheiro? E além disso, se vás ficar em casa, então fica em casa. Não andes a vaguear pela cidade. Deus nos livre que aconteça alguma coisa ao bebê. Dia após dia, as suas críticas e queixas fizeram com que Tessa duvidasse de si mesma e da sua capacidade de ser uma boa mãe. E este estresse diário provavelmente cobrou o seu preço rapidamente. Dylan. Tessa acordou à meio da noite. Dylan. Estou com dores. Ela tinha acordado com uma dor aguda no baixo ventre e nas costas. O que é agora? Resmungou o marido, irritado, puxando o cobertor sobre a cabeça. Mas os gemidos de Tessa forçaram-no a levantar-se. Ele atirou o cobertor para o lado e viu uma mancha de sangue na cama. Oh! Não pode ser! Exclamou ele, pegando no telemóvel e chamando uma ambulância. Tessa foi levada de urgência para o hospital. Mas o bebê não pôde ser salvo. Depois de Tessa voltar do hospital para casa, em vez de a rodear de cuidado e atenção, o seu marido tornou-se ainda mais irritável e cruel. A culpa é toda tua. Que tipo de mulher não consegue levar uma gravidez até o fim? Se eu soubesse que não podias ter filhos, nunca me teria casado contigo. Cada palavra atingia Tessa como a picada de uma abelha furiosa. Esgotada, destroçada e encurralada pelos seus ataques e acusações, ela mergulhou numa depressão. Passava dias inteiros deitada no sofá, a olhar para a parede, para de agir como uma vítima inocente. Queixava-se Dylan. Da primeira vez, eu consegui entender. Acreditar que foi um acidente. Agora não me vais convencer. E estou farto de olhar para essa tua cara azeda. De olhar para ela. Vou apanhar uma úlcera em breve. Esta atmosfera desagradável em casa está a deixar-me louco. Tu compraste uma casa de campo para ti. Então vai para lá.
Precisavas de ar fresco. Não é? Esta voz parecia chegar a Tessa de muito longe. Como se ela estivesse selada no seu próprio mundo. Os sons eram fracos e as palavras misturavam-se. Ela via os lábios dele a moverem-se. Mas tudo o que ele dizia parecia distante e irreal. A vida à sua volta continuava. Mas parecia desconectada. Irrelevante. A sua mente estava presa numa névoa de dormência. A mulher tentava agarrar-se a algo frustração. Tristeza, mas tudo o que sentia era um vazio oco. Uma frase do seu marido rompeu o nevoeiro: casa de campo. Eu tenho a minha casa de campo. Pensou ela. A sua mente a aguçar-se. Tessa esperou até de manhã e levantou-se do sofá no momento em que ouviu a porta da frente fechar-se. Dylan foi trabalhar. Ela respirou de alívio e começou a fazer as malas. 1 hora depois, um táxi deixou-a na casa de campo. O nevoeiro na sua mente começou a dissipar-se. Para escapar à sua tristeza, Tessa mergulhou no trabalho do jardim. Começou com tarefas simples: revolver a terra, arrancar ervas daninhas e limpar os detritos. Então, surgiu uma ideia: ela plantaria flores. Primeiro, criou um canteiro perto da casa, plantando várias variedades de rosas. Atrás da casa, plantou alguns arbustos. No centro do terreno, plantou peônias e hortênsias. E ao longo da vedação, arbustos de jasmim. No meio de todas estas atividades, ela até começou a esquecer-se do seu marido. Até que ele a lembrou da sua existência ao aparecer na casa de campo. Eu só queria ver como estás aqui, explicou ele, andando pelo terreno e espreitando em todos os cantos. Como podes ver? Estou viva, respondeu Tessa sem olhar para ele. E o que é tudo isto? Disse ele, apontando para os novos canteiros. Ou é só disto que és capaz agora? Vieste aqui para provar a tua superioridade ou indiferença? Perguntou Tessa calmamente, não querendo entrar numa discussão. Era demasiado difícil para ela recuperar o seu equilíbrio emocional. Dylan ficou desconcertado. Ele esperava histeria e discussões. Não este desapego calmo. Não. Eu só. Gaguejou ele. Bem. Se estás bem aqui, eu vou-me embora. Então. Assim que o carro desapareceu, Tessa sentou-se exausta num banco perto da casa. Como é que se tinha chegado a isto? Ela já não sentia nada pelo homem que era seu marido. Tentou compreender os seus sentimentos, mas não tinha força nem vontade. Tessa levantou-se e voltou à sua jardinagem. Ela age como se não se importasse. Queixou-se Dylan a Freya, a sua colega e nova namorada. Ela olhou para mim como se eu não fosse nada. Dylan, foste tu que provocaste isto. Acalmou a sua amante. Freya, experiente em tais relacionamentos, calculou rapidamente os benefícios de estar com ele. Ela não se importava com o facto de ele ainda ser casado. A rapariga não procurava relacionamentos sérios ou casamento. Por agora, o papel de amante servia-lhe perfeitamente. O principal talento de Freya era estar no lugar certo, na hora certa, e tirar as conclusões certas. Dylan, cego pela sua própria importância, não notou com que habilidade ela o tinha encantado. Ele acreditava sinceramente que a sua relação se baseava na atração mútua. E o interesse dela na sua carreira era apenas uma feliz coincidência. Não te apresses com o divórcio, dizia-lhe ela depois de mais um jantar romântico. Nós não temos pressa. E Dylan acenava obedientemente, convencido de que era assim que os relacionamentos modernos deviam funcionar, sem compromissos desnecessários.
mas com os máximos benefícios de ambas as partes. Entretanto, com a partida de Tessa, os problemas começaram a surgir na empresa. O departamento de análise começou a cometer erros nas suas previsões. Dylan, que tinha assumido algumas das responsabilidades da sua esposa, debatia-se para as cumprir, embora isso não tenha sido notado imediatamente. Os colegas queixavam-se frequentemente dele uns aos outros. Ele só grita se algo está errado, mas na verdade não consegue ajudar. Clientes habituais começaram a resmungar, e um deles até ligou ao proprietário da empresa, Albert Mitchell. Parece que estás a perder o jeito, disse o cliente. Nós estávamos habituados a trabalhar com a Tessa. Os relatórios dela eram sempre claros e precisos. Mas agora, o diretor, Albert Mitchell, franziu o sobrolho enquanto revia os documentos mais recentes. Estavam cheios de erros e inconsistências. Dylan, o que se passa? Perguntou ele a Dylan um dia. Estamos a perder clientes. Estes relatórios são inaceitáveis. Ele fez uma pausa, tentando encontrar palavras mais suaves. Na melhor das hipóteses, os teus dados parecem trabalhos de estudantes, não análises profissionais. Senhor Mitchell. Dylan tentou descobrir como desviar a culpa. O nosso departamento está a fazer tudo o que é possível, mas a carga de trabalho é demasiado grande. Não conseguimos dar conta. Isso são apenas desculpas. Cortou o chefe bruscamente. Nós não tínhamos estes problemas antes. Grandes clientes estão a ameaçar ir para a nossa concorrência. Mas, senhor Mitchell, a Tessa costumava fazer uma parte significativa do trabalho. Deixou escapar Dylan. Albert Mitchell ponderou, dizendo, Tessa. Certo. Ela era a nossa melhor analista. Muitos clientes pediam especificamente que ela supervisionasse as suas empresas. Os relatórios dela eram sempre impecáveis. Os clientes até brincavam que ela poderia ser clarividente. Problemas com a sua esposa. O divórcio e a separação do seu filho tinham tornado Albert Mitchell descuidado e indiferente à vida dos outros. Ele começou a ver a sua equipa como ferramentas para atingir objetivos. Não apenas pessoas com os seus próprios sentimentos e lutas. O que tinha acontecido a Tessa? Ponderou ele. Ela não era a esposa do Dylan. Ou estou enganado? O homem fez uma careta, tentando lembrar-se de algo sobre a sua melhor funcionária. Ela manteve toda a empresa à tona enquanto eu lidava com os meus problemas familiares. Pensou ele. Lembrou-se de como ela uma vez o tinha procurado. Tão entusiasmada, com alguma proposta. Mas ele a tinha dispensado. Albert tentou recordar-se por que razão Tessa tinha tirado uma licença sem vencimento. Ele percebeu que nem sequer se tinha dado ao trabalho de perguntar. Para ele, ela simplesmente tinha desaparecido de vista assim que deixou de fazer parte da rotina do escritório. E agora essa negligência estava a custar caro à empresa diariamente. Albert tinha pensado que tinha tido um golpe de sorte quando contratou este ambicioso Dylan. Energético e confiante. Ele parecia uma boa e rentável aquisição. Ele até tinha considerado promover Dylan, mas agora estava com dúvidas. Albert levantou-se e foi até a janela. Estava a escurecer, e as luzes da cidade noturna refletiam-se no vidro. Ele percebeu de repente que a sua própria família se tinha desfeito precisamente porque ele tinha deixado de reparar nas pessoas. Mesmo nas mais próximas. A sua esposa tinha o deixado. O seu filho tinha deixado de atender às suas chamadas. E em vez de tentar trazê-los de volta, ele enterrou-se no trabalho, tentando proteger-se da dor. Mas não ajudou. Tessa,
Ele precisava de a encontrar. Encontrá-la e trazê-la de volta. Talvez fosse até um pequeno passo para se redimir. Albert pegou no seu telemóvel e ligou para o Departamento de Recursos Humanos. Tessa foi distraída pelo som de um motor. Será o Dylan outra vez? O que é que ele quer agora? O seu peito apertou-se. Ela não queria ver o seu marido. Ouvi-lo ou falar com ele. Tessa? Onde estás? Onde estás? Ouviu Tessa. Surpreendida por a voz não ser a de Dylan. A mulher saiu de trás da casa e viu um homem a espreitar pela porta ligeiramente aberta. Albert virou-se e sorriu. Mal te encontrei, disse ele, olhando para ela, sem sequer perceber que a estava a encarar. Tessa sentiu-se subitamente embaraçada. Afinal, ela não tinha a mesma aparência na casa de campo que tinha no escritório. Ela usava calça simples, uma t-shirt, o cabelo apanhado num rabo de cavalo e sem maquilhagem. Por que estás aqui? Perguntou ela finalmente, recuperando a compostura. Podemos falar num lugar mais confortável? Albert admirava-a, perguntando-se como não tinha reparado antes que uma mulher tão bonita trabalhava no seu escritório. Entra. Suspirou Tessa, convidando-o a entrar. Ela estava intrigada sobre o que o seu chefe poderia querer dela. Queres um chá? Albert acenou que sim. A casa de campo era muito acolhedora. Tanto que ele desejou brevemente poder ficar ali para sempre. Tessa preparou o chá. Trouxe uma compota que uma vizinha lhe tinha dado e indicou uma cadeira a Albert. Ela sentou-se à sua frente, apoiando a bochecha no punho. Podes falar enquanto o chá infunde. Tessa, eu gostaria de te pedir para voltares para a empresa. Vou ser honesto. Estamos a afundar-nos sem ti. Nunca pensei que diria isto. Mas eu não valorizei o que tinha. Tessa sentiu que havia um significado mais profundo escondido nas suas palavras. Albert continuou, sim. A culpa foi toda minha. Eu deixei de ver as pessoas como pessoas. Para mim, elas eram apenas engrenagens numa máquina que funcionava sem problemas. E tenho uma vergonha incrível de admitir que te vi apenas como mais uma engrenagem. E agora que tu te foste, todo o mecanismo está a desmoronar-se. Tessa, por favor, ajuda-nos. Ela abanou a cabeça. Mas por quê? Exclamou Albert, surpreendido. Eu aumento-te o salário e concordo com quaisquer condições que estabeleças. Eu não posso. Suspirou Tessa, servindo-lhe o chá. Ela contou-lhe sobre as suas 2 gravidezes falhadas. Sobre o seu marido que a culpava por isso. Sobre a depressão que só conseguiu superar mudando-se para sua casa de campo. Albert sentiu como se tivesse sido mergulhado num lago gelado. Ele percebeu o quão cego tinha estado para o que estava a acontecer à sua volta. Eles sentaram-se em silêncio por alguns minutos, cada um perdido nos seus pensamentos. Finalmente, Albert encontrou uma solução. Tessa, e se trabalhasses a partir daqui? Sugeriu ele. Não precisarias de vir ao escritório. Receberias todas as tuas tarefas por e-mail e enviarias os teus relatórios da mesma forma. Por favor, aceita. Tessa ponderou. O seu dinheiro estava a acabar e ela não tinha outra fonte de rendimento. Mas eu não tenho um computador. Nem sequer pensei nisso quando saí de casa. Oh! Esse é o problema mais fácil de resolver, disse Albert, contente por ela não estar a recusar. Eu trago-te um portátil potente. Tessa, tu vais salvar-nos a todos. Senhor Mitchell, poderíamos manter em segredo que eu estou a trabalhar para si novamente?
Perguntou Tessa. Eu não quero que o Dylan saiba. Essa é a única condição? Perguntou ele. Sim. Confirmou ela. Combinado. Disse o chefe. Quando podes começar? Até amanhã. Respondeu Tessa. Grata por ter algo para ocupar a sua mente e manter os pensamentos sombrios à distância. O teu chá é delicioso. Comentou Albert. Terminando a bebida perfumada. Onde o compras? Perguntou ele. Tessa riu-se. Eu cultivo-o no meu terreno. Folhas. Ervas. Eu colho-as e seco-as eu mesma. Se tudo correr como planeado, terei até chá de lavanda e pétalas de rosa. Eu adoraria provar. Se partilhares. Sorriu o chefe. No dia seguinte, Albert trouxe-lhe um portátil e um saco grande, que fez Tessa ofegar quando olhou para dentro. Senhor Mitchell, por que fez isto? O saco continha frutas, chocolate caro, marisco, carne, vegetais, café e muito mais. Tessa não conseguia assimilar tudo. Eu preciso que a minha melhor funcionária coma bem, declarou Albert, sem aceitar discussão. Considera isto um suborno. Pura corrupção. Sorriu Tessa. O Ministério Público pode interessar-se por um suborno tão grande. Mas bem, estou disposta a correr o risco se acontecer regularmente. Ela riu-se. Mas a sério. Muito obrigada. Mas não precisavas. Precisava. Insistiu Albert. O chocolate é bom para o cérebro. Os vegetais para o humor. Etc. Bem. Vou-me embora. Se precisares de alguma coisa, liga-me a qualquer hora. Se eu não atender, manda uma mensagem. Sozinha? Tessa deu por si a sorrir o tempo todo. Ela não esperava que o seu chefe fosse tão divertido e gentil. Abrindo o portátil, ela mergulhou no mundo familiar dos números e só emergiu quando percebeu que já era noite. Ela acenou com a cabeça. Satisfeita. Espreguiçou-se e fechou o portátil. Bem-vinda de volta, Tessa. Congratulou-se a si mesma. Pela primeira vez em muito tempo. Sem pensar na sua tragédia ou no seu marido. Albert visitava-a frequentemente na casa de campo. Supostamente a trabalho. Mas de cada vez trazia algo novo para melhorar as suas condições de vida. Estás a planear viver aqui no inverno? Franziu ele o sobrolho um dia depois de inspecionar a casa. Não tenho outra escolha. Admitiu Tessa. Envergonhada. E para aquecer a rua? Vais comprar uma fornalha? Perguntou Albert. E para surpresa de Tessa, ele contratou trabalhadores para isolar as paredes e telhado. Isto não é caridade. Brincou ele em resposta à sua surpresa. Eu não quero perder a minha melhor analista por causa de uma constipação comum. Ele foi mais longe, organizando a instalação de uma caldeira elétrica e aquecedores. Quando os canos de água congelaram na primeira onda de frio, Albert trouxe um especialista para refazer o sistema e isolar os canos. Senhor Mitchell, nunca poderei pagar-lhe. Suspirou Tessa. Não. Eu é que nunca poderei pagar-te. Contrapôs ele. Com a tua contribuição, os negócios estão a prosperar. Os clientes antigos estão satisfeitos, trazendo novos clientes importantes. O passa-a-palavra funciona melhor do que qualquer publicidade. O chefe deixou cair as mãos. Contente. A propósito, estou a criar um novo departamento de análise. Preciso de um gerente.
Ele olhou para ela interrogativamente. Eu? Tessa ficou surpreendida. Mas... Não te apresses a recusar. Disse Albert, colocando as suas mãos sobre as dela. Primeiro, tu és a candidata mais adequada para o cargo. Segundo, o salário será significativamente mais alto. Ele disse o valor. E Tessa ficou boquiaberta. Com aquele salário, ela poderia rapidamente poupar para a entrada de um apartamento. Parece ótimo. Não parece? Sorriu o chefe como se lesse os seus pensamentos. E eu trato da situação com o teu marido. Eu não quero que ele perca o emprego por minha causa. Disse Tessa. Embora zangada com Dylan, ela não queria prejudicá-lo. Eu pareço um monstro? Albert fez uma cara de ofendido a brincar. Eu tratarei disso civilizadamente. Por isso, pensa no assunto e... Claro. Aceita. Preciso da tua resposta até a primavera. Tessa prometeu considerar. O inverno tinha passado. E a primavera chegou surpreendentemente cedo. Apanhando Tessa desprevenida enquanto se apressava a preparar a terra para as suas flores. Albert encontrou-a no meio desta tarefa durante uma das suas visitas para ver como estava a sua melhor funcionária. Tens uma pá extra? Perguntou ele, tirando o casaco e arregaçando as mangas. O sol brilhava como se já fosse verão. Tessa ficava sempre surpreendida com a sua constante vontade de ajudar, deixando-a sem saber como reagir. Vendo a sua hesitação, Albert tomou a iniciativa. Ele vasculhou o barracão e encontrou outra pá. Muito bem. Por onde começamos a cavar? Perguntou ele, o seu rosto iluminando-se com um largo sorriso. Com os dois a trabalhar lado a lado, a tarefa avançou muito mais depressa. Eu nunca teria imaginado o meu chefe a cavar na terra ao meu lado. Riu Tessa, colocando uma madeixa de cabelo solta atrás da orelha. E eu nunca pensei que pudesse ser tão agradável. Respondeu Albert, rindo. Durante o chá da tarde, ele perguntou-lhe novamente sobre a sua decisão de se tornar a chefe do novo departamento. Ela concordou. Na próxima semana, temos um evento corporativo para celebrar o lançamento da nova divisão. E eu quero apresentar a sua líder, tu. Avisei-te com antecedência para te poderes preparar mentalmente. Vocês, mulheres, precisam de uma roupa bonita para se sentirem mais confiantes. Achas que importa o que os outros pensam de mim depois de o meu chefe me ter visto com um casaco velho e sujo e botas de borracha? Riu Tessa. E Albert admirou-a mais uma vez. Sempre que ele visitava esta pequena casa de campo, a sua alma sentia-se em paz. E ele esquecia-se de ser o proprietário de uma grande empresa. Aqui, ele sentia-se acolhido, confortável e calmo. De cada vez, ele queria confessar os seus sentimentos a Tessa, mas continha-se. Enquanto isso, Dylan, por outro lado, nem sequer pensou em informar a sua esposa sobre o evento corporativo. Além disso, sabendo do novo departamento, ele esperava uma promoção. Reparaste que o chefe já não implica comigo? Partilhou ele com a sua amante enquanto se dirigiam para o evento. Suspeito que ele me queira nomear como líder. Toda a equipa se reuniu no restaurante. Estás ótima. Cumprimentou Dylan a freia com entusiasmo à entrada. E a minha esposa só serve para cuidar do jardim e cavar na terra. Ela não serve para mais nada. Os funcionários aguardavam ansiosamente o início do evento. O chefe da empresa subiu ao palco e, sem dizer uma palavra, a sua presença impôs respeito. E todos se calaram. Boa noite. Começou ele.
Esta noite, reunimos-nos para celebrar o nosso sucesso e expansão. Como todos sabem, criamos um novo departamento de análise. A única coisa que falta é nomear o seu líder. Eu observei de perto o trabalho de cada um de vós e tomei a minha decisão. O chefe do departamento será. Albert fez uma pausa e olhou pela sala. Ele notou Dylan a endireitar-se e a colocar o braço à volta de Freya. Era claro que a sua relação era mais do que profissional. Como é que eu não adivinhei que aquele canalha estava a trair a sua esposa? Pensou Albert, sentindo uma pontada. E continuou. O chefe do departamento será alguém que todos vocês conhecem bem. Tessa Evans. Albert virou-se para os bastidores e estendeu a mão. Tessa subiu ao palco. Deslumbrante. O queixo de Dylan caiu como uma pedra. E Freya imediatamente retirou a sua mão de debaixo do cotovelo dele e recuou. O seu rosto contorceu-se com desdém. Fracassado. Sibilou ela entre os dentes. Afastando-se do atordoado Dylan. Tessa notou esta cena. Ela compreendeu imediatamente que o seu marido a tinha andado a trair com esta beldade. Mas não sentiu nada além de indiferença e alívio. Os seus pensamentos foram interrompidos pelos aplausos estrondosos dos seus colegas, que estavam felizes por vê-la de volta. Tessa sorriu, notando seus olhares constrangidos. Parece que toda a gente sabia da infidelidade de Dylan. Aparentemente. Perdi muita coisa. Mas não se preocupem. Vamos recuperar o tempo perdido. Certo. Dirigiu-se ela aos seus colegas. Logo no dia seguinte, Dylan demitiu-se, incapaz de suportar a humilhação. Freya já o tinha deixado antes. Albert finalmente ganhou coragem para confessar os seus sentimentos a Tessa. Depois de o seu divórcio de Dylan ser finalizado, eles casaram-se numa cerimônia pequena e íntima. Um ano depois, deram as boas-vindas a uma linda filha nas suas vidas. A casa de campo de Tessa tornou-se o seu santuário. Um lugar onde o tempo parecia abrandar, lembrando-os de valorizar os momentos que realmente importavam.